Vocês vão se arrepender. Ele resmungou, caminhando para o quarto. Eu vou fazer a mala. Não, eu disse. A mala fica. As roupas que você comprou com o meu cartão ficam. O relógio que tá no seu pulso fica. Você sai com a roupa do corpo. Isso é roubo. Não, Rogério, isso é recuperação de ativos. Sorri, sarcástica. Considere como parte do pagamento dos desfalques da loja. Se quiser as roupas, peça pro seu advogado ligar pro Dr. Alberto. Ele vai adorar explicar pro juiz de onde veio o dinheiro para comprar esses ternos de marca. Ele travou. Sabia que, se a justiça entrasse no meio, ele sairia preso. Ele olhou para nós com ódio puro. Velha maldita. Cuidado, avisei, pegando o celular. O 190 já tá discado, só falta apertar o verde. Ele deu as costas, bufando, e marchou para a porta da sala. Quando ele pôs a mão na maçaneta, eu lembrei de mais uma coisa. Rogério. Ele parou, sem olhar para trás. A chave do carro. O carro é meu uso, o carro tá no meu nome, e o IPVA, quem paga sou eu. Deixa a chave na mesa. Ele girou nos calcanhares, tirou a chave do bolso com violência e jogou no chão. A chave deslizou até o meu pé. Fiquem com essa porcaria. Eu vou vencer na vida e vocês vão vir rastejando pedir ajuda. Ele abriu a porta e saiu pra noite. Bateu a porta com tanta força que o quadro do Sagrado Coração de Jesus, na parede, ficou torto. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio limpo. A Márcia desabou no sofá, chorando copiosamente. Sentei ao lado dela, puxei a cabeça dela pro meu colo e comecei a fazer cafuné, como fazia quando ela ralava o joelho. Mãe, me perdoa. Ela soluçava. Eu fui cega. Eu deixei ele falar mal da senhora. Eu ri. Mãe, eu ri ele te chamando de inútil. Eu sou um monstro. SHHH. Consolei. Você não é monstro, minha filha. Você tava apaixonada. E o amor deixa a gente meio boba mesmo. O importante é que você acordou. Como a senhora sabia de tudo isso? Ela perguntou, limpando o nariz. Minha filha, eu troquei as fraldas de vocês. Eu cuidei do seu pai doente. Eu negociei com banqueiro, pedreiro e político. Você achou mesmo que um Zé Mané que nem sabe fritar um ovo ia me enganar para sempre? Ficamos ali abraçadas por um tempo. Meus netos, Lucas e Bia, apareceram na porta do corredor. Tinham ouvido a gritaria. Estavam assustados. Fiz sinal para eles virem. Eles correram e abraçaram a gente. Um abraço coletivo, sem o peso morto que nos puxava para baixo. O pai foi embora? O Lucas perguntou, baixinho. Foi, meu filho, respondi, beijando a testa dele. Ele foi aprender a ser homem longe daqui. Levantei-me. Minhas juntas doeram, mas eu me sentia leve como uma pena. Bom, ajeitei a saia. A velha inútil aqui tá morrendo de fome. E dessa vez ninguém vai contar quantas colheres de arroz eu pego. Fui para a cozinha. Abri a geladeira. Tinha sobrado ingredientes. Quem quer panqueca da vovó? Gritei da cozinha. Ouvi um coro de eu, vindo da sala. Até a Márcia sorriu fraco, mas sorriu. Comecei a quebrar os ovos na tigela. O barulho do batedor de arame era música para os meus ouvidos. O Rogério estava na rua, sem carro, sem cartão, sem casa. Nós estávamos juntos, seguros e com a verdade na mesa. Mas a história não acaba aqui, porque quem destrói deixa bagunça. E agora eu tinha uma empresa falida para reerguer, uma filha de coração partido para curar e netos para ensinar a serem homens de verdade, não cópias do pai. A batalha contra o vilão tinha acabado. A batalha pela reconstrução da vida começava amanhã cedo, e a dona Eunice tinha acabado de ser promovida de sogra inútil para presidente da família. 6 meses se passaram desde aquele domingo fatídico do frango com quiabo. 6 meses parecem pouco tempo para o mundo, mas para a família Ferreira dos Santos foi o tempo de nascer de novo. Hoje, quando entro na Autopeças Cláudio em família, o cheiro não é mais de mofo e derrota. Cheira café fresco, piso limpo e graxa de trabalho honesto. Eu sou a dona Eunice, e aos 72 anos descobri que a vida não acaba quando o marido morre ou quando os filhos crescem. A vida recomeça toda vez que a gente decide não aceitar menos do que merece. Caminhei pelo salão da loja.
O barulho das chaves de fenda e das pneumáticas funcionando era música para mim. Bom dia, Dona Eunice! Gritou o Tião lá debaixo de um caminhão. O sorriso dele agora ia de orelha a orelha. O salário está em dia. O 13º foi antecipado e ele voltou a ter orgulho de vestir o macacão azul da firma. Subi as escadas para o mezanino, mas não fui para a sala da presidência. Aquela sala agora tinha outra dona. Parei na porta de vidro e fiquei observando. Lá dentro, sentada na cadeira que era do Rogério, estava Márcia. Mas não a Márcia chorona e dependente de antes. Ela estava ao telefone, com postura ereta, negociando com firmeza. Não, senhor fornecedor, o prazo é de 30 dias ou nada feito. A gestão mudou. Aqui a gente honra a calça que veste. Ela desligou e me viu. O rosto dela se iluminou. Mãe! Chegou cedo. O boi só engorda com o olho do dono, minha filha. Brinquei, entrando e colocando minha bolsa no sofá, que agora não tinha mais revistas de carro espalhadas, mas planilhas de custo. A Márcia mudou muito. Depois que a poeira baixou e o choque da traição passou, ela teve que escolher. Ou afundava na depressão ou aprendia a nadar. Eu joguei a boia, mas quem bateu as pernas foi ela. Fez um curso intensivo de gestão, colou no Tião para aprender sobre peças, e o mais importante, parou de pintar a unha toda semana para colocar a mão na massa. O senhor Mendes ligou. Mãe, ela disse, orgulhosa. Quitamos a última parcela da dívida velha hoje. A loja tá limpa. O nome do papai tá limpo. Senti uma lágrima teimosa no canto do olho. O nome do Cláudio. A única coisa que ele me pediu para cuidar. Seu pai estaria orgulhoso, Márcia. Não de mim, mas de você. Você virou a mulher que eu sempre soube que existia aí dentro. Mas a justiça não estaria completa sem falar dele. O Rogério. Muita gente me pergunta. Dona Eunice, a senhora teve pena? A senhora ajudou? Eu tenho coração de avó, mas não tenho sangue de barata. Na primeira semana ele tentou voltar, chorou no portão, mandou flores, que eu mandei devolver, ameaçou com advogados porta de cadeia. O doutor Alberto cuidou de tudo, mostrou as provas da falsificação da hipoteca e dos desvios. A escolha que demos a ele foi simples: ou você assina o divórcio amigável e some, ou a gente entrega essa pasta pro Ministério Público e você vai ver o sol nascer quadrado. Ele assinou. Covarde, como sempre, preferiu a liberdade da rua à vergonha da cela. Eu não o vi por meses. Até a semana passada. Eu estava saindo do supermercado, empurrando meu carrinho, porque gosto de escolher minhas frutas, quando pedi um carro por aplicativo. O meu carro, aquele que recuperei, agora fica com a Márcia, para visitar clientes. O aplicativo avisou: motorista chegando. Carro popular branco. Entrei no banco de trás, ajeitando as sacolas. Boa tarde, motorista. Pode ligar o ar, por favor? Boa tarde. A voz parou. Olhei pelo retrovisor. Os olhos que me encaravam eram familiares, mas estavam fundos, cansados, cercados de olheiras profundas. O cabelo, antes sempre com gel caro, agora estava ralo e grisalho. A camisa social estava amassada na gola. Era o Rogério. Meu garfo parou no ar, tremendo um pouco, enquanto o silêncio tomava conta daquela mesa farta de domingo. Eu sou a Dona Eunice, tenho 72 anos, sou viúva 10 e naquela noite descobri que, dentro da minha própria casa, eu não passava de um estorvo para quem eu mais ajudei. Mas o que meu genro Rogério esqueceu é que a velha inútil aqui é quem assina os cheques que pagam a vida de rei que ele leva. Era um domingo daqueles bonitos, sabe? Daqueles em que a gente acorda cedo, com dor nas juntas, mas com alegria no coração para agradar a família. Passei a manhã inteira na cozinha. O cheiro do meu frango com quiabo, que minha neta adora, incendiava a casa toda. Eu fiz o arroz soltinho, a farofa com bacon, a salada bem lavadinha, tudo com meu dinheiro, comprado no mercado no dia anterior, carregando sacola pesada no carrinho de feira, porque eles estavam ocupados demais para me levar. Quando servimos o jantar, a mesa estava cheia. Minha filha, Márcia, estava no celular, como sempre. Meus netos, Lucas e Bia, comiam rápido para voltar para os videogames. E na cabeceira, no lugar que era do meu falecido marido, Cláudio, sentava o Rogério. O Rogério nunca me enganou muito, mas eu tolerava. Pela minha filha,
A gente tolera até o intolerável. Ele comia como se a comida brotasse na mesa por mágica. Serviu-se 2, 3 vezes das melhores partes do frango. Eu fiquei quietinha, comendo minhazinha, feliz de ver todo mundo alimentado. Foi quando eu estiquei a mão para pegar mais uma colher de arroz e um pedacinho de batata que sobrou na travessa. Minha mão, cheia de manchinhas da idade e marcas de tanto lavar roupa e louça, mal tocou a colher de servir. O Rogério parou de mastigar, limpou a boca no guardanapo de pano que eu lavei e engomei. Olhou bem na minha cara e soltou a frase que cortou meu coração como faca amolada. Será que essa velha inútil vai comer tudo de novo? O tempo parou. Eu senti meu rosto queimar. Olhei para Márcia, esperando que ela dissesse algo. Esperando que ela dissesse: respeita minha mãe, Rogério. Foi ela quem fez a comida. Mas sabe o que aconteceu? A mesa toda riu. O Rogério deu aquela gargalhada gorda, feia. A Márcia deu um risinho nervoso, sem tirar os olhos da tela do celular, e disse baixinho: ah, amor, deixa a mãe. Ela tem fome de criança. Até meus netos, que eu ajudei a criar trocando fralda e dando banho, deram risada seguindo o pai. Ninguém me defendeu. Ninguém lembrou que aquela inútil tinha acordado às 6 da manhã para temperar o frango. Ninguém lembrou que a mesa, as cadeiras, a casa e até o carro que estava na garagem foram comprados com o suor do meu trabalho e a pensão do meu marido. Eu me senti pequena. Me senti um nada, uma mobília velha que a gente deixa num canto e chuta quando passa. A vergonha era tanta que o nó na garganta não deixava a comida descer. Lentamente, pousei o garfo no prato. Não fiz escândalo, não gritei. Aprendi com a vida que quem grita perde a razão e quem fala baixo é quem detém o poder. Levantei devagar, sentindo o peso dos meus 72 anos nas costas. Limpei a boca delicadamente e disse, com a voz firme, mas baixa: com licença. Perdi a fome. E, dona Eunice, não precisa fazer drama. O Rogério retrucou, já se servindo da batata que eu ia pegar. Vai lá assistir sua novela, que é o que a senhora faz de melhor. Virei as costas e caminhei pelo corredor até o meu quarto. Cada risada que eu ouvia lá da sala de jantar era uma martelada no meu peito. Entrei no meu refúgio, fechei a porta e sentei na beirada da cama. Olhei para o retrato do Cláudio na mesa de cabeceira. Ah, meu velho, se você estivesse aqui, ele não teria coragem. Sussurrei, deixando uma lágrima teimosa escorrer. Eles acham que eu sou inútil, Cláudio. Acham que eu só sirvo para cozinhar e limpar. Chorei. Chorei de soluçar. Chorei pela ingratidão da minha filha, pela grosseria do meu genro, pelo desamor dos meus netos. Fiquei ali uns 30 minutos, sentindo pena de mim mesma, mas então meus olhos caíram sobre a gaveta debaixo do criado mudo, a gaveta que eu mantinha trancada a chave. Limpei as lágrimas. A tristeza foi dando lugar a outra coisa. Um calor diferente. Não era vergonha, era raiva. E, junto com a raiva, veio a clareza. Inútil, repeti a palavra, testando o gosto dela na boca. Abri a gaveta. Lá dentro estava a pasta de documentos marrom. Peguei os papéis e comecei a ler, mesmo sabendo de cor o que estava escrito ali. Escritura da casa. Em nome de Eunice Ferreira dos Santos. Extrato da conta conjunta que o Rogério movimentava para a empresa dele. Titular principal: Eunice Ferreira dos Santos. Contrato do cartão de crédito Black que estava na carteira dele. Titular: Eunice. Adicional: Rogério. Eu comecei a somar tudo na minha cabeça. O Rogério posava de empresário bem-sucedido, mas a verdade é que a loja de peças de carro dele só não tinha falido no ano passado porque eu injetei o dinheiro da venda do sítio do Cláudio. Ele andava de carro novo porque eu financei no meu nome, já que o nome dele estava sujo na praça. Ele comia do bom e do melhor porque o cartão de crédito do mercado era meu. Ele me chamou de inútil enquanto enchia a barriga com a comida que eu paguei, sentado na casa que é minha, com o cartão de crédito no bolso que depende da minha assinatura. Achei graça. Uma graça triste, mas poderosa. Rogério, falei sozinha, passando a mão no papel do banco. Vamos ver o quão útil a sua sogra é amanhã de manhã. Eu não voltei para a sala. Ouvi eles terminarem o jantar. Ouvi a Márcia lavando a louça de qualquer jeito, provavelmente deixando a gordura para eu tirar amanhã. E ouvi a televisão ligada alto. Eles nem vieram ver se eu estava viva.
Tomei um banho demorado, coloquei minha melhor camisola, rezei meu terço. Mas dessa vez pedi perdão a Deus antecipadamente pelo que eu ia fazer. Não era vingança, Senhor. Era justiça, era educação. Às vezes a gente precisa tirar o chão para a pessoa aprender a andar direito. Peguei meu celular, aquele modelo simples que eles viviam zombando, dizendo que era tijolão de velho, e procurei o número que eu tinha salvo na agenda, gerente banco, Ricardo. O Ricardo me adorava. Eu levava bolo de fubá para ele toda vez que ia renovar as aplicações. Olhei para o relógio. Eram 9 da noite, tarde para ligar. Mas eu sabia que o Ricardo me atenderia. Ou melhor, eu esperaria até às 9 horas da manhã em ponto. Planejei cada passo. O Rogério tinha uma reunião importante amanhã ao meio-dia. Ele vivia se gabando disso, dizendo que ia fechar um negócio grande e que precisava passar o cartão corporativo para impressionar os sócios no almoço. O tal cartão, que na verdade era o meu adicional. Além disso, tinha parcela do empréstimo da loja dele que vencia amanhã. Ele sempre deixava para pagar no último dia, usando o limite da minha conta, o cheque especial, jurando que ia repor depois e nunca repunha tudo. Eu me deitei, mas não dormi logo. Fiquei olhando para o teto, ouvindo os roncos do Rogério vindo do quarto ao lado. Ele dormia o sono dos injustos, tranquilo, de barriga cheia, achando que a velha inútil já tinha esquecido a ofensa. Mal sabia ele que a velha inútil estava acordada, afiando a guilhotina. Quando o sol nasceu na segunda-feira, eu já estava de pé. Não fiz café, não pus a mesa. Fiquei sentada na poltrona da sala, vestida com minha roupa de sair, bolsa no colo, esperando dar o horário. Quando eles acordaram, estranharam o silêncio e a falta do cheiro de café. Rogério passou pela sala arrumando a gravata, apressado. Ué, cadê o café, dona Eunice? A senhora tá de greve? Perguntou ele, cínico, nem lembrando da humilhação da noite anterior. Eu apenas sorri, um sorriso calmo, sereno. Hoje não tem café. Rogério. Hoje eu tenho um compromisso cedo. Compromisso? A senhora vai no bingo? Ele riu, pegando as chaves do carro. Tchau, sogrinha. Vê se faz algo útil hoje. Ele bateu a porta e saiu. Minha filha Márcia passou por mim, murmurou um bom dia, mãe. Sem graça. E saiu para o trabalho também. Fiquei sozinha. Respirei fundo. O relógio bateu 10 da manhã. A agência bancária tinha acabado de abrir. Desquei o número do Ricardo. Alô, Ricardo, é a dona Eunice. Tudo bem, meu filho? Dona Eunice. Que prazer. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu sim, meu querido. Eu preciso que você faça um favor urgente para mim. Sabe aquele cartão adicional do Rogério e aquele limite de cheque especial que está vinculado à minha conta principal? Sei sim, dona Eunice. O que tem eles? Eu quero que você cancele o cartão agora. Bloqueie tudo e retire a autorização de débito automático do empréstimo da loja dele na minha conta. Mas, dona Eunice, o gerente hesitou. Se eu bloquear o cartão agora, ele não vai passar nenhuma bala. E, se eu tirar o débito, os juros do empréstimo vão disparar hoje mesmo. O Rogério sabe disso. Dei um suspiro longo, lembrando da frase. Será que essa velha inútil vai comer tudo de novo? Não, Ricardo, ele não sabe. Mas ele vai descobrir logo, logo. Pode cortar tudo. A velha inútil aqui cansou de pagar a conta. Desliguei o telefone. O coração batia forte, mas a alma estava leve. Me levantei, fui até a cozinha e preparei um café fresquinho só para mim. Comi um pão com manteiga com gosto de vitória. Meia hora depois, meu celular não tocou, mas o telefone fixo da sala começou a berrar. Eu deixei tocar. Tocou uma, 2, 3 vezes. Era o número do Rogério. Na quarta vez, atendi com a voz mais doce e inocente do mundo. Alô, residência da família. Do outro lado, a voz do Rogério estava tão aguda que parecia que ele tinha engolido um apito. Dona Eunice, o que aconteceu com o cartão? Eu tô no posto de gasolina e o frentista disse que deu recusado. Tem gente na fila buzinando. O que a senhora fez? Segurei o riso, ajeitei os óculos no rosto e respondi com a calma de quem viu a vida inteira passar. Ué, meu genro, deve ser algum erro do sistema.
Ou talvez o banco tenha percebido que esse cartão estava na mão de uma pessoa que acha a dona dele inútil. Desliguei o telefone na cara dele e tirei o fio da tomada. O jogo tinha começado e a velha inútil estava ganhando de goleada. O silêncio na casa era uma música que eu não ouvia há anos. Com o fio do telefone fora da tomada e o Rogério, imagino eu, se descabelando naquele posto de gasolina, eu tinha algo que me foi roubado há muito tempo. Paz para pensar. Eu sou a dona Eunice, e se tem uma coisa que a idade ensina é que o silêncio fala muito mais que o grito. Enquanto meu genro gritava com frentistas e minha filha devia estar tentando me ligar no celular, que deixei esquecido, no modo silencioso, dentro da gaveta de calcinhas, eu caminhei em direção ao escritório. Aquele cômodo era, até ontem, território proibido para mim. Mãe, não mexe aí que tem papel importante da empresa. A Márcia dizia. Dona Eunice, a senhora vai bagunçar minha organização. O Rogério reclamava. A organização dele, mal sabia eu. Girei a maçaneta. A porta estava destrancada. Entrei. O cheiro era de papel velho e daquela colônia barata que o Rogério usava para fingir que era perfume importado. A mesa estava um caos. Pilhas de papéis, xícaras de café com resto de açúcar no fundo, embalagens de lanche. Era ali que o grande empresário trabalhava. O homem que me chamou de inútil não conseguia nem jogar o lixo na lixeira. Sentei na cadeira giratória dele. Era confortável, muito mais do que a cadeira dura da cozinha, onde eu passava minhas manhãs descascando batata para ele encher a pança. Vamos ver o tamanho do buraco, Rogério, murmurei para mim mesma, ajeitando os óculos de leitura na ponta do nariz. Comecei a mexer. Não precisei de 5 minutos para perceber que a empresa de sucesso era um castelo de cartas prestes a desmoronar com um sopro. Abri a primeira gaveta. Contas de luz atrasadas da loja. Avisos de cobrança do fornecedor de peças. Abri a segunda gaveta e foi ali que meu sangue, que eu achei que já tinha esfriado, ferveu de novo. Lá no fundo, escondido embaixo de umas revistas de carro, tinha um envelope pardo, grosso. Dentro dele, um contrato. Comecei a ler e minhas mãos tremeram, não de fraqueza, mas de indignação pura. Era um pedido de empréstimo bancário de valor altíssimo. Um valor que compraria 3 casas populares. E sabe o que estava escrito no campo Garantia Real? Imóvel residencial situado à Rua das Camélias. A minha casa. A casa que eu e o Cláudio construímos tijolo por tijolo. A casa onde criei minha filha. Ele estava tentando hipotecar a minha casa para cobrir os rombos que ele fez na loja. Mas o pior não era isso. O pior estava na última página. Tinha uma assinatura no campo proprietária. Estava escrito, Eunice Ferreira dos Santos. Passei o dedo sobre a assinatura. Era parecida. Muito parecida. Mas não era minha. A perna do F estava torta. O Santos estava muito inclinado. Falsificação. O ar me faltou por um segundo. Encostei as costas na cadeira e fechei os olhos. Memórias de 30 anos atrás vieram na minha cabeça. Eu sentada ao lado do Cláudio, na mesa da cozinha, fazendo as contas do mês no caderninho. O Cláudio era bom de trabalho braçal, mas quem cuidava do dinheiro sempre fui eu. Você tem cabeça de calculadora, ele dizia, rindo e me beijando a testa. Se não fosse você, a gente tava morando de aluguel até hoje. Eu cuidei de tudo. Eu negociei os terrenos. Eu é que ia no banco brigar por taxas menores. Eu que fiz o pé de meia que garantiu a faculdade da Márcia. E agora esse sujeito, esse Zé Bonitinho que entrou na minha família com uma mão na frente e outra atrás, achava que podia me roubar e ainda me chamar de inútil na hora do jantar? Achava que eu era uma velha gagá que assinaria qualquer papel sem ler? Ou pior, achava que podia assinar por mim? Abri os olhos. A tristeza tinha ido embora. No lugar dela ficou uma frieza que eu desconhecia. Eu não era apenas a sogra que cozinhava, eu era dona de tudo aquilo. E ele tinha esquecido a regra básica dos negócios. Nunca subestime quem segura o cofre. Peguei o contrato falsificado e dobrei com cuidado. Guardei no bolso do meu cardigã. Aquilo não era só um papel, era minha arma. Era a prova de um crime. Continuei revirando as coisas. Achei extratos de cartão de crédito. Enquanto eu economizava comprando sabão em pó da marca mais barata, o Rogério gastava R$ 800 em jantares de negócios numa churrascaria de luxo.
Tinha gastos em lojas de roupas femininas que eu tinha certeza absoluta que não eram para minha filha Márcia, porque ela só vivia reclamando que não tinha roupa nova. Ah, Márcia, minha filha cega. Pensei com pena. Mas a pena durou pouco. Ela riu dele me chamando de inútil. Ela escolheu o lado dela. Agora eu escolheria o meu. Peguei meu celular do bolso. Tinha 15 chamadas perdidas da Márcia e 8 do Rogério. Sorri. Deixei tocar mais um pouco. O desespero é um tempero que precisa apurar em fogo baixo. Levantei da cadeira do escritório, me sentindo 2 centímetros mais alta. Olhei para aquele cômodo bagunçado e vi, não a bagunça de um empresário ocupado, mas o rastro de um menino irresponsável brincando de ser homem com o dinheiro da sogra. Fui até a sala, peguei minha agenda de telefones antiga, aquela de capa de couro vermelha que ficava do lado do telefone fixo. Folheei até a letra A. Alberto, advogado. O doutor Alberto era amigo do Cláudio, um senhor sério, daqueles que usam suspensório e não riem à toa. Ele cuidou do inventário. Ele sempre me disse: Eunice, qualquer coisa que precisar, qualquer documento que esse rapaz quiser que você assine, me chama. Eu nunca chamei, por orgulho, por querer manter a paz na família. A paz acabou ontem, na hora do frango. Desquei o número do escritório dele. Escritório Dr. Alberto, bom dia. Bom dia, minha filha. Aqui é a Eunice, viúva do Cláudio da oficina. O doutor Alberto pode falar? Só um minuto, dona Eunice. Segundos depois, a voz grave e rouca do Alberto surgiu. Eunice, quanto tempo? Aconteceu algo grave? Você nunca liga a essa hora. Alberto, meu amigo. Minha voz saiu firme, sem vacilar. Eu preciso que você venha aqui em casa agora. Ou melhor, preciso ir aí. Eu tenho um documento em mãos que acho que configura estelionato e falsidade ideológica. E o criminoso dorme no quarto ao lado do meu. Ouvi o silêncio do outro lado da linha, seguido de um barulho de cadeira se arrastando. Eu te espero em meia hora, Eunice. Traz tudo o que você tiver. Desliguei. Olhei no espelho do corredor. A mulher que me olhava de volta tinha cabelos brancos e rugas profundas. Sim. Mas os olhos. Ah! Os olhos brilhavam com uma inteligência que eles achavam que tinha secado. Velha inútil. Repeti, arrumando o colarinho da blusa. Você vai ver a utilidade de uma velha que sabe onde os corpos estão enterrados. Quando eu estava saindo, ouvi o barulho de um carro freando bruscamente na porta de casa. Eram eles. O Rogério devia ter conseguido uma carona ou um táxi, provavelmente pagando com o dinheiro trocado que achou no porta-luvas, já que o cartão estava bloqueado. A porta da sala se abriu com estrondo. Rogério entrou suando, vermelho como um tomate, com a camisa desabotoada no colarinho. Márcia vinha logo atrás, com cara de choro e raiva. Dona Eunice. Ele berrou, apontando o dedo para mim. A senhora ficou louca? Sabe o que a senhora me fez passar? Eu tive que deixar meu relógio como garantia no posto de gasolina. O gerente riu da minha cara. O cartão deu suspeita de fraude. Eu estava parada no meio da sala, segurando minha bolsa. Não recuei nenhum passo. Márcia entrou na frente dele. Mãe, o que deu na senhora? Cadê o respeito com o marido da sua filha? A senhora bloqueou as contas. Por que não atende o telefone? O Rogério perdeu a reunião do meio-dia. Olhei para os dois. O casal que vivia às minhas custas. O parasita e a hospedeira que ria das piadas dele. Respirei fundo, canalizando toda a calma que uma avó deve ter, e soltei a primeira parte do meu plano. Fiz a minha melhor cara de confusão. Aquela cara de velhinha esquecida que eles tanto gostavam de zombar. Ué, franzi a testa, segurando a alça da bolsa com força. Eu não fiz nada por mal, meu filho. O gerente do banco me ligou cedo. Disse que tinha movimentações estranhas. Disse que parecia que alguém estava tentando roubar meu dinheiro. Eu fiquei com medo. Sabe como é velho, né? Mandei bloquear para proteger a gente. O Rogério parou de gritar. Ele ficou pálido. A palavra roubar bateu nele como um soco. Ele trocou um olhar de pânico com a Márcia. Movimentações estranhas. Ele gaguejou, a voz baixando o tom. Que tipo de movimentação, dona Eunice? Ah, eu não entendo dessas coisas modernas, Rogério. Menti com a maior naturalidade do mundo.
Ele falou uns nomes difíceis. Empréstimo não sei do que, hipoteca não sei de onde, desvios de caixa. Eu só disse: Ricardo, bloqueia tudo. Se alguém mexeu no meu dinheiro sem eu saber, é ladrão e tem que ir pra cadeia. Vi uma gota de suor escorrer pela têmpora do Rogério. Ele sabia que eu estava falando das falcatruas dele, mas não podia admitir sem se entregar. Ele estava encurralado pela própria ganância. Mas, mãe, a Márcia tentou falar, agora mais mansa. Não precisava bloquear o cartão do Rogério. Ele usa para trabalhar. Para trabalhar, minha filha? Interrompi, olhando nos olhos dela. Achei que fosse para almoçar. E se ele trabalha tanto, por que precisa usar o cartão da aposentadoria da mãe dele? O empresário de sucesso não tem conta própria. O silêncio que se seguiu foi pesado. Pela primeira vez em 10 anos, ninguém riu. Ninguém fez piada. Rogério tentou sorrir, um sorriso amarelo de quem está com medo. Dona Eunice, a senhora interpretou mal. Eu vou lá no banco resolver isso agora mesmo com o Ricardo. Deve ser um mal-entendido. Me dá seu documento que eu vou lá e desbloqueio. Dei um passo em direção à porta. Não precisa se incomodar, meu filho. Eu mesma vou. A senhora? Ele riu nervoso. A senhora não entende nada de banco, Dona Eunice. Vai acabar fazendo besteira. Deixa que eu cuido disso. A senhora é. Ele ia dizer inútil, mas a palavra morreu na garganta quando viu o brilho duro no meu olhar. Eu sou o quê, Rogério? Desafiei. Termina a frase. Ele engoliu em seco. A senhora é idosa, precisa descansar. Pois é, sorri. Mas hoje eu acordei com uma disposição danada. E já que eu sou a titular da conta, o Ricardo só atende a mim. E tem mais uma coisa. Parei com a mão na maçaneta da porta de saída. Eles me olhavam estáticos. Eu encontrei um papel muito interessante no seu escritório, Rogério. Aquele da garantia real. O Rogério parecia que ia desmaiar. Ele se apoiou no sofá. A cor sumiu do rosto dele. A senhora entrou no meu escritório? Entrei. E achei muito curioso. Mas depois a gente conversa sobre isso. Agora eu tenho um encontro com o Dr. Alberto. Lembra dele? O advogado criminalista. Ele adora esses casos de mal-entendidos bancários. Abri a porta e saí para a rua ensolarada. Tchau, Márcia. Tchau, Rogério. Se tiverem fome, tem ovo na geladeira. O frango de ontem acabou. Caminhei até o portão, sem olhar para trás, ouvindo os gritos abafados de discussão começando dentro da casa. O que você fez, Rogério? Gritava a Márcia. Cala a boca, deixa eu pensar. Ele respondia. O medo tinha mudado de lado. Eu chamei um táxi na esquina para o centro. Motorista, escritório de advocacia. E pode correr que a velha inútil aqui tem pressa de fazer justiça. Enquanto o carro andava, tirei o contrato do bolso e alisei o papel. A primeira batalha estava vencida, mas a guerra estava só começando. O Rogério não ia desistir fácil. Ele era covarde, e covardes são perigosos quando estão acuados. Mas ele não sabia que eu tinha mais um trunfo. Um segredo que o Cláudio guardou às 7 chaves e que só eu sabia onde estava. Se o Rogério achava que o dinheiro da conta era tudo que eu tinha, ele ia ter uma surpresa que faria aquele empresário cair de joelhos. O jogo virou, e agora as cartas, e o dinheiro, estavam na minha mão. O escritório do Dr. Alberto cheirava madeira antiga e café forte, o mesmo cheiro que eu sentia quando Cláudio vinha aqui resolver os problemas da oficina 30 anos atrás. Sentada naquela poltrona de couro, vendo o advogado folhear o contrato falsificado com uma lupa, eu senti uma calma gelada. Não era a calma da paz. Era a calma da tempestade antes do raio cair. Eunice. O Alberto tirou os óculos e esfregou os olhos, parecendo cansado só de ver a sujeira que meu genro tinha feito. Isso aqui é crime, minha amiga. Falsidade ideológica. Estelionato. Se a gente levar isso à polícia agora, o Rogério sai daqui algemado. Eu tomei um gole da água que a secretária tinha servido. Minha mão não tremia mais. Cadeia é pouco, Alberto. Na cadeia ele paga fiança. Sai e ainda posa de vítima. Diz que a sogra ficou louca. Eu quero mais. O que você quer, então? Eu quero que ele sinta o chão sumir. Eu quero que ele perca a pose de rei.
Eu quero que ele entenda, centavo por centavo, o peso de chamar de inútil a mulher que sustenta a vida dele. Respirei fundo. Quero uma auditoria completa na loja. Quero saber onde foi parar cada parafuso que o Cláudio deixou. E quero que você prepare a documentação para tirar ele da administração. Mas não agora. Alberto arqueou a sobrancelha, curioso. Não agora? Não. Se eu atacar agora, ele foge, esconde dinheiro, inventa mentiras. Eu vou dar corda, Alberto. Muita corda. Dizem que quem dá corda demais acaba se enforcando, não é? Pois o Rogério vai ter corda suficiente para fazer um balanço no quintal. Saí do escritório com uma pasta preta debaixo do braço. Dentro dela não havia denúncias, apenas cópias de extratos antigos e uma procuração que me dava plenos poderes sobre a empresa. Um documento que o Cláudio tinha feito anos atrás, prevendo que um dia eu poderia precisar assumir o comando se ele faltasse, e que o Rogério, na sua arrogância, nem sabia que existia. Voltei para casa no meio da tarde. A casa estava silenciosa demais. Quando abri a porta, encontrei uma cena que parecia teatro de quinta categoria. A mesa de centro da sala estava posta com café da tarde, bolo de padaria, porque a Márcia não sabe assar nem ovo, suco de caixinha e um vaso de flores murchas, que deviam ter sido compradas no sinal de trânsito. Rogério estava sentado no sofá com a cabeça baixa, as mãos entre os joelhos. A Márcia estava ao lado dele com os olhos vermelhos. Quando me viram, o Rogério levantou num pulo. A transformação foi instantânea. O leão que rugia e humilhava tinha virado um gatinho assustado. Dona Eunice, graças a Deus a senhora chegou. Ele veio na minha direção, tentando pegar minha mão, mas eu mudei a bolsa de lado e ele ficou segurando o ar. A gente estava preocupadíssimo. A senhora saiu sem avisar. A Márcia estava quase ligando para a polícia. Olhei para a Márcia. Ela desviou o olhar, preocupada ou com medo de que a fonte de dinheiro tivesse secado de vez. Fui resolver minhas coisas, Rogério. Velho tem suas manias, não é? Respondi com um tom de voz doce, mas o olhar fixo no dele. E fui ao médico também. Médico? A Márcia levantou alarmada. A senhora está doente, mãe? A cabeça, minha filha. A memória, sabe como é? Às vezes a gente esquece as coisas, esquece onde pôs a chave, esquece se assinou um papel ou se não assinou. Soltei a frase no ar e vi o Rogério engolir em seco. O pomo de Adão subiu e desceu. Ele entendeu o recado, mas preferiu fingir que não. A tática do covarde é sempre negar até o fim. A senhora precisa descansar, Dona Eunice. Ele disse, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. Senta aqui, come um bolinho. A gente queria pedir desculpas pelo jantar de ontem. Eu estava estressado, falei besteira. A senhora sabe que eu considero a senhora como uma mãe, né? Mãe. A palavra soou como uma ofensa na boca dele. Sentei na poltrona. A minha poltrona, aquela que eles queriam jogar fora mês passado para comprar uma moderna. Tudo bem, Rogério. Águas passadas. Mentira. Eu guardo mágoa como quem guarda dinheiro na poupança, rendendo juros. Então ele coçou a cabeça, nervoso. Sobre o banco. A senhora conseguiu resolver? O Ricardo desbloqueou o cartão? É que sabe como é. A loja não pode parar. Eu tenho fornecedores para pagar amanhã cedo e sem aquele limite. Olhei para o bolo seco na mesa. Cortei um pedaço bem devagar, deixando ele sofrer na espera. Ah, o banco. O Ricardo disse que vai levar uns dias para analisar a fraude. Fiz aspas com os dedos. Mas ele me disse uma coisa curiosa, Rogério. Disse que a loja está no vermelho há 6 meses. O silêncio pesou na sala. É a crise, Dona Eunice. Ele se apressou em dizer, suando frio. O mercado de peças caiu muito, mas eu tenho um plano. Amanhã mesmo eu tenho uma reunião com um fornecedor grande, o Sr. Mendes. Se eu fechar com ele, a gente vira o jogo. Mas, ele hesitou. Mas o quê? Eu precisava que a senhora fosse lá na loja amanhã. Eu? Na loja? Franzi a testa. Mas eu sou uma velha inútil, Rogério. O que eu vou fazer numa loja de peças? Ele ficou vermelho de vergonha, mas a necessidade era maior que o orgulho. Não fala assim, sogrinha. Eu preciso que a senhora assine uns cheques como titular.
O senhor Mendes é antigo, ele gostava muito do seu Cláudio e disse que só negocia se tiver garantia da família. Se a senhora for lá, só para fazer presença, ele assina o contrato. Era a oportunidade perfeita. Ele estava me convidando para entrar na cova dos leões, achando que eu seria a isca. Mal sabia ele que eu seria a caçadora. Tudo bem, Rogério. Sorri, limpando um farelo de bolo do canto da boca. Eu vou. Faz tempo que não vejo a oficina do meu Cláudio. Na manhã seguinte, vesti meu melhor taier cinza, aquele que usei no enterro do Cláudio. Era sóbrio, elegante, impunha respeito. Coloquei um broche de pérola na lapela. Não era roupa de vovó fazendo tricô, era roupa de matriarca. O Rogério dirigia o carro em silêncio, batendo os dedos nervosamente no volante. Ele tentava puxar assunto sobre o tempo, sobre o trânsito, mas eu respondia com monossílabos, olhando pela janela. Eu estava revisitando a cidade que ajudei a construir com meu trabalho e que agora parecia estranha aos meus olhos. Quando chegamos a Autopeças Cláudio em Família, o nome que ele fez questão de manter para usar a credibilidade do meu marido, meu coração apertou. A fachada estava suja, a placa descascando. Onde antes havia um jardim bem cuidado na entrada, agora tinha mato e bitucas de cigarro. Entramos. O cheiro de graxa velha e poeira me invadiu. Não vi a correria organizada de antigamente. Vi 2 mecânicos sentados num canto mexendo no celular e uma recepcionista lixando a unha. Bom dia! Falei alto, minha voz ecoando no galpão. Os funcionários pularam de susto. Um senhor de macacão sujo saiu debaixo de um carro elevado. Ele limpou as mãos numa estopa e apertou os olhos para enxergar melhor. Dona Eunice. A voz dele embargou. É a senhora mesmo. Era o Tião, o braço direito do Cláudio, o homem que trabalhou conosco por 30 anos. Ele estava mais velho, mais magro, com um olhar triste. Tião! Abri os braços, e ele veio, tímido, me dar um abraço sujo de óleo que eu não recusei. Quanto tempo, meu amigo? A senhora sumiu, Dona Eunice. Ele sussurrou perto do meu ouvido, para o Rogério não ouvir. Isso aqui não é mais a mesma coisa. Tá uma bagunça. O seu Rogério. Ele não sabe tratar a gente. O salário tá atrasado há 2 meses. Senti um aperto no peito e, logo em seguida, uma onda de raiva. Salário atrasado. Enquanto Rogério jantava fora e comprava ternos novos. Afastei-me do Tião e olhei nos olhos dele. Fica tranquilo, Tião. Eu voltei. O Rogério apareceu, batendo palmas, tentando dispersar o momento. Vamos, pessoal, trabalho. Dona Eunice, vem pro meu escritório. O senhor Mendes chega em 10 minutos. Não fica aí conversando com os peões. Peões. O Cláudio chamava eles de parceiros. Caminhei até o escritório envidraçado no mezanino. De lá de cima, dava para ver a loja toda, e o que eu vi foi desolação. Prateleiras vazias, caixas espalhadas. A empresa estava morrendo à míngua. Entrei na sala do Rogério, ar-condicionado gelado, cadeira de couro cara, garrafa de uísque importado sobre o armário. O contraste com a miséria lá de baixo era revoltante. Sentei na cadeira de visita e esperei. 10 minutos depois, chegou o senhor Mendes, um homem alto, calvo, com cara de poucos amigos. Ele carregava uma pasta pesada. Rogério, cumprimentou seco, sem dar a mão. Eu vim porque você disse que ia quitar a pendência hoje. Cadê o dinheiro? Rogério sorriu nervoso e apontou para mim. Senhor Mendes, olha quem está aqui. A dona Eunice, viúva do grande Cláudio. Ela veio pessoalmente para garantir nossa parceria. O senhor Mendes me olhou. A expressão dele suavizou na hora. Ele tirou o chapéu. Dona Eunice, que surpresa! Meus sentimentos, ainda que atrasados, pelo Cláudio. Era um homem de ouro. Obrigada, senhor Mendes, respondi com dignidade. O senhor também sempre foi muito correto conosco. O Rogério interrompeu, ansioso. Então, Mendes, a dona Eunice veio assinar os cheques. Ela é a titular da conta. Sabe como é, burocracia de herança. Mas o dinheiro tá lá, pode confiar. Ele colocou um talão de cheques na minha frente e uma caneta. Assina aqui, sogrinha. O valor total, 50 mil reais. Olhei para o cheque. 50 mil olhei para o Rogério.
Ele estava suando, implorando com os olhos. Assina, velha inútil, assina e me salva. Olhei para o Sr. Mendes, que esperava, de braços cruzados. Peguei a caneta. O Rogério suspirou aliviado. Aproximei a caneta do papel e parei. Sr. Mendes, falei com a voz calma. Antes de eu assinar, o senhor poderia me explicar do que se trata essa dívida? São peças novas. O Rogério gelou. Mãe, não precisa incomodar o homem com detalhes. É peça, é tudo peça. Assina logo. O Sr. Mendes franziu a testa. Não, Rogério. Deixa ela perguntar. Dona Eunice, isso aqui não é peça nova. Isso é dívida de 6 meses atrás. Peças que eu entreguei e nunca recebi. E tem os juros. O seu genro disse que o dinheiro estava aplicado e que precisava da sua assinatura para liberar. Soltei a caneta na mesa. O barulho de plástico batendo na madeira soou como um tiro. Virei-me para o Rogério. Devagar. Rogério, você mentiu para o Sr. Mendes? Eu? Não. É modo de falar. O dinheiro tá lá. Não, não está. Cortei. Firme. O dinheiro da conta da empresa acabou. Rogério. Eu vi os extratos ontem. O Sr. Mendes arregalou os olhos. O Rogério ficou branco como papel. Dona Eunice. Ele sibilou entre os dentes. O que a senhora está fazendo? Quer me arruinar? Fala baixo. Levantei-me da cadeira. Agora eu não era a velhinha. Eu era a dona. Eu não estou te arruinando, Rogério. Você se arruinou sozinho quando achou que podia gastar o que não tinha e tratar os funcionários lá embaixo como lixo. Virei-me para o fornecedor. Senhor Mendes, eu não vou assinar esse cheque hoje. O homem ficou vermelho de raiva. Então eu vou executar a dívida, vou protestar a empresa, vou levar tudo. Calma, levantei a mão, autoritária. O senhor não vai receber hoje porque eu acabei de pedir uma auditoria forense nas contas da loja. O meu advogado, Dr. Alberto, vai entrar em contato com o senhor. Se a dívida for real e comprovada, eu pagarei do meu bolso, mas eu pagarei diretamente ao senhor, sem passar pela mão desse. Apontei para o Rogério com nojo, desse gestor incompetente. O Rogério caiu sentado na cadeira. Ele estava em choque. Ele nunca imaginou que a velha inútil sabia o que era uma auditoria forense. Auditoria. Ele sussurrou. Mas isso vai mostrar tudo. Vai, Rogério, completei. Implacável. Vai mostrar os jantares, as roupas, as viagens. E vai mostrar aquela assinatura torta no contrato de hipoteca da minha casa. O Sr. Mendes, que não era bobo, percebeu o clima. Guardou os papéis na pasta. Dona Eunice, a senhora sempre foi uma mulher de palavra. Eu aguardo o contato do Dr. Alberto. Quanto a você, Rogério, ele olhou com desprezo para o meu genro. Agradeça a essa senhora por você não sair daqui preso hoje. O fornecedor saiu. Ficamos apenas eu e o Rogério no aquário de vidro. O silêncio era ensurdecedor. Lá embaixo, os mecânicos olhavam para cima, percebendo que algo grande estava acontecendo. O Rogério levantou a cabeça. Os olhos dele estavam cheios de lágrimas. Mas não era arrependimento, era pânico. A senhora armou para mim. Me trouxe aqui para me humilhar na frente do Mendes. Eu te humilhei? Dei uma risada seca. Você me chamou de inútil na frente da minha família por causa de um pedaço de frango. Rogério, eu só estou te mostrando a realidade. E a realidade é que você quebrou a empresa do meu marido. Caminhei até a porta. Ah, e tem mais uma coisa. O Tião me disse que os salários estão atrasados. Tirei um talão de cheques da minha bolsa. O meu talão pessoal, não o da empresa. Passa lá no balcão e manda todos os funcionários subirem. Eu vou pagar o mês de todo mundo agora. E você? Olhei para ele com pena. Você vai ficar aí sentado assistindo a velha inútil fazer o que você não teve competência para fazer. Saí da sala e fui para o parapeito do mezanino. Tião, pessoal, podem subir. Hoje é dia de pagamento. O grito de alegria que veio lá de baixo fez o chão tremer. Olhei para trás, para dentro do escritório. O Rogério estava com a cabeça enterrada nas mãos. A execução silenciosa estava completa. Eu tinha tirado a credibilidade dele com os fornecedores, o respeito dos funcionários e o controle do dinheiro. Mas o golpe final ainda estava por vir. Ele ainda morava na minha casa.
Ele ainda era casado com a minha filha. E ele ainda achava que podia reverter o jogo com chantagem emocional. Espera até chegar em casa, Rogério, pensei, descendo as escadas sob os olhos dos mecânicos. A sua mala já está pronta. Na minha cabeça. Voltei para casa de táxi, sentindo o corpo moído, mas a alma lavada. Pela janela do carro, vi a minha rua, as árvores que plantei na calçada, o portão que meu falecido Cláudio pintou de verde escuro tantas vezes. Aquilo tudo era o meu reino e, por muito pouco, por pura cegueira de amor de mãe, eu quase deixei um invasor destruir tudo. Quando entrei na sala, o silêncio era pesado, mas diferente. Não era paz, era calmaria antes do furacão. A Márcia já estava em casa. O Rogério, covarde como sempre, deve ter ligado para ela no caminho, enchendo a cabeça da minha filha de veneno. Eu sou a dona Eunice e, se aprendi uma coisa nessa vida, é que mentira tem perna curta, mas corre rápido. A verdade é manca, demora, mas quando chega derruba qualquer gigante. Fui direto para a cozinha beber um copo d'água. Minhas mãos tremiam um pouco, não de medo, mas de adrenalina. Aos 72 anos, a gente não devia passar por essas emoções fortes. Mas Deus dá o frio conforme o cobertor. Ouvi o barulho do carro do Rogério entrando na garagem, cantando o pneu. Ele estava furioso. O homem que foi humilhado na frente dos funcionários que ele desprezava estava vindo para cima de mim com tudo. Fiquei ali, encostada na pia, segurando meu copo. A porta da cozinha se abriu com estrondo. Márcia! O Rogério gritou, entrando na sala e jogando as chaves no sofá. A sua mãe ficou louca. Você não tem noção do que ela fez. Caminhei devagar até a sala. A Márcia estava no sofá, roendo as unhas, com os olhos inchados. Ela olhou para o marido e depois para mim. O Rogério me ligou. Mãe, ela disse com a voz fraca. Disse que a senhora fez um escândalo na loja. Disse que humilhou ele na frente do senhor Mendes, que pagou os funcionários com cheque pessoal. Mãe, a senhora tá gastando dinheiro da nossa herança desse jeito? Ah, a palavra mágica. Herança. Respirei fundo. Olhei para minha filha, uma mulher de 45 anos que agia como uma adolescente deslumbrada. Herança. Márcia. Perguntei. Calma. A herança é o que sobra quando a gente morre. Eu ainda tô bem viva. E o dinheiro é meu. O Rogério bufou, andando de um lado para o outro, como um animal enjaulado. Tá vendo, Márcia? Ela não tá bem da cabeça, esbanjando dinheiro, bloqueando contas. Amor, a gente precisa tomar uma providência. Que providência? A Márcia perguntou, confusa. Rogério parou e olhou para ela com aquele olhar de manipulador. Interdição. Márcia. Sua mãe não tem mais condições de gerir o patrimônio. Ela vai falir a gente. Ela rasgou um contrato com o fornecedor hoje. Precisamos pegar a curatela dela, assumir o controle das contas antes que ela torre tudo com caridade para funcionário. Senti uma pontada no estômago. O homem que comia da minha comida estava sugerindo me declarar incapaz, me tratar como louca para poder roubar o resto do que eu tinha. A Márcia hesitou. Ela olhou para mim com dúvida. E essa dúvida doeu mais do que qualquer ofensa. Rogério, a mãe sempre foi lúcida. Ela tentou argumentar. Lúcida. Ela me chamou de ladrão na frente do banco. Isso é demência senil, Márcia. É pro bem dela. A gente interna ela numa clínica boa, com enfermeira, e cuida dos negócios. Eu não aguentei. Soltei uma risada, uma gargalhada alta, que assustou os dois. Caminhei até a poltrona do papai, sentei-me devagar, cruzei as pernas e pousei a bolsa no colo. Acabou o teatro, Rogério? Perguntei, tirando os óculos e limpando na blusa. Já disse suas falas. Posso falar agora? A senhora não tem nada para falar. Ele gritou, o rosto vermelho. A senhora destruiu minha reputação. Sua reputação? Abri a bolsa com calma. A reputação de um homem que falsifica a assinatura da sogra para hipotecar a casa onde os filhos dormem. O silêncio caiu na sala como uma bigorna. A Márcia arregalou os olhos. O que a senhora disse, mãe? Hipotecar a casa? Rogério. Ela olhou para o marido. Do que ela tá falando? O Rogério começou a gaguejar. O suor escorria pela testa dele. Ela tá inventando delírio. Eu falei que ela tá gaga.
Tirei o envelope pardo da bolsa. Aquele que eu peguei no escritório dele. Tirei o contrato de empréstimo. Márcia, minha filha, você conhece a letra da sua mãe, não conhece? Estendi o papel para ela. Olha aqui, página 4. Garantia, imóvel residencial. E olha a assinatura. A Márcia pegou o papel com a mão trêmula. Ela leu. Os olhos dela percorreram as linhas burocráticas que diziam, em resumo, que se o Rogério não pagasse a dívida monstruosa dele, o banco tomaria nossa casa. Ela chegou na assinatura. Eunice Ferreira dos Santos. Ela leu baixinho, depois levantou os olhos para mim. Mãe, esse F não é seu. A senhora fazenda o F cursivo. Esse aqui é de forma. Ela olhou para o Rogério. O choque estava estampado no rosto dela. Rogério, você tentou vender a casa da minha mãe? A nossa casa? Amor, você não entende. Ele tentou se aproximar, desesperado. Era só uma garantia formal. O negócio ia dar certo. Eu ia pagar antes de vencer. Era para o nosso futuro. Futuro? Levantei a voz pela primeira vez. Fiquei de pé. Minha voz de professora aposentada ecoou na sala. Você ia deixar sua mulher e seus filhos na rua. Você roubou o dinheiro da loja, roubou meu cartão e agora ia roubar meu teto. Eu sou o homem dessa casa. Ele explodiu, tentando crescer para cima de mim. Eu tentei salvar a empresa que aquele velho do seu marido deixou ultrapassada. Eu mereço respeito. Respeito se conquista. Rogério. Não se rouba, respondi, gelada. E essa casa não tem homem. Tem dona. E a dona sou eu. Fui até a mesa do telefone, onde eu tinha deixado outra pasta preparada. Além desse contrato falso, que já está com o Dr. Alberto e configurado como crime de estelionato, eu tenho aqui os extratos do seu cartão corporativo. Joguei os papéis na mesa de centro. Eles se espalharam como folhas secas. Churrascaria Boizão, R$ 800. Motel Paradise, R$ 350. Loja de joias Vivara, R$ 2.000. Olhei para Márcia, que agora chorava silenciosamente. Márcia, você ganhou alguma joia da Vivara mês passado? A Márcia negou com a cabeça, soluçando. Não, mãe. Pois é, alguém ganhou. E não fui eu, nem você. O Rogério estava encostado na parede, pálido, derrotado. As pernas dele tremiam. A máscara de bom moço, de empresário, de marido dedicado tinha caído no chão e se estilhaçado em 1000 pedaços. A Márcia levantou do sofá. O choro dela mudou, virou raiva. Ela pegou um dos extratos, leu o nome do motel, amassou o papel e jogou na cara dele. Seu canalha! Ela gritou, avançando nele. Você me traiu com o dinheiro da minha mãe? Você chamou ela de inútil enquanto gastava o dinheiro dela com outra? Ela começou a bater no peito dele. Socos fracos de quem está sem forças, mas cheios de dor. Ele tentava segurar os braços dela. Márcia! Calma. Eu posso explicar. Foi só uma vez, eu tava estressado. Sai de perto da minha filha. Ordenei. Minha voz não foi um grito, foi um comando. Eles pararam. A Márcia correu para os meus braços e me abraçou como fazia quando era menina e tinha medo de trovão. Eu alisei o cabelo dela, sentindo as lágrimas dela molharem meu ombro. Olhei para o Rogério por cima da cabeça da minha filha. Rogério, preste muita atenção, porque eu só vou falar uma vez. Apontei para a porta. Rua. O quê? Ele piscou, atordoado. Você tá surdo, além de inútil? Retruquei, usando a palavra dele contra ele. Eu quero você fora da minha casa. Agora. A senhora não pode me expulsar. Eu sou casado, tenho direitos, bens comuns. Você é casado em regime de separação total de bens, graças a Deus e à inteligência do Cláudio, que insistiu nisso, lembrei a ele. E a casa é minha. Só minha. Você é visita. E a visita acabou de se tornar indesejada. Márcia. Ele apelou. Você vai deixar ela fazer isso? Eu sou o pai dos seus filhos. A Márcia levantou a cabeça do meu ombro. O rosto dela estava manchado de rímel, mas o olhar era de ódio. Você não pensou nos seus filhos quando hipotecou a casa deles, Rogério. Sai daqui antes que eu chame a polícia junto com a mãe. Ele olhou em volta, viu que tinha perdido.
Viu que as duas mulheres que ele achava que dominava tinham se unido numa muralha impenetrável. Vocês vão se arrepender. Ele resmungou, caminhando para o quarto. Eu vou fazer a mala. Não, eu disse. A mala fica. As roupas que você comprou com o meu cartão ficam. O relógio que tá no seu pulso fica. Você sai com a roupa do corpo. Isso é roubo. Não, Rogério, isso é recuperação de ativos. Sorri, sarcástica. Considere como parte do pagamento dos desfalques da loja. Se quiser as roupas, peça pro seu advogado ligar pro Dr. Alberto. Ele vai adorar explicar pro juiz de onde veio o dinheiro para comprar esses ternos de marca. Ele travou. Sabia que, se a justiça entrasse no meio, ele sairia preso. Ele olhou para nós com ódio puro. Velha maldita.